Vamos começar. O tema para hoje é psicose afetiva. Parece um termo meio louco, né? Ele ficou, o que será que é isso aqui? Não sei se todo mundo aqui se lembra daquele filme do meu xará Alfred Hitchcock, Psicose, lembra? Que tem aquela musiquinha, tan, 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 parece uma moça tomando. E tem alguém tomando banho e vai uma outra moça com uma faca e pá, né? Não é bem dessa psicose que nós vamos falar, mas nós vamos falar das psicoses, né? Essa é a ideia. Então vamos lá. Qual é a ideia do nosso estudo hoje à noite? Primeiro a gente vai falar um pouquinho do que é psicose. E o meu negocinho ele está... Não precisa acender, mas está acendendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é psicose. Aí ele acendeu de novo. O que é afeto. A gente poderia falar pelo menos umas duas visões de psicose, é o que eu vou trazer aqui. E a gente vai falar também umas duas visões de afeto, para depois a gente entrar no texto do André Luiz. Quem já leu, legal, lembra. Quem não leu, espero que consiga, que é com o meu resuminho aqui dê certo, né? E de qualquer forma, fica aberto. Se alguém quiser fazer pergunta, fazer alguma complementação, por favor, levanta a mão e a gente vai interagindo, tá bom? A gente vai trocando ideias aí, beleza? Então vamos lá. Psicose. Pessoal, esse livro aqui chama-se Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais. É um livro que foi lançado agora esse ano pela Associação Médica Espírita do Brasil. O capítulo é justamente psicose, que é o nosso tema. O autor é o Dr. Alejandro Veras, ele é um psiquiatra ligado à AME Brasil, né? E, começando aqui o nosso tema, ele diz assim: psicose. As psicoses ou síndromes psicóticas caracterizam-se por um conjunto de sinais e sintomas que englobam. Ele traz a psiquiatria aqui para nos ajudar. Então, ele traz 4 aspectos. Alucinações. Alucinação são características, fatos que ocorrem com os nossos sentidos. Quando eu ouço vozes que ninguém está ouvindo, eu vejo vultos que ninguém está ouvindo, olfato, paladar e tato. Aqui é um tema que entra muito no nosso campo espírita, porque nem sempre uma pessoa que está ouvindo vozes, ela está tendo um quadro psicótico. Ela é médica. Mas o nosso tema aqui, e o Dr. Veras tem material sobre isso, mas o nosso tema aqui é ver a psicose dentro desse quadro fora da mediunidade, vamos dizer assim, fora da mediunidade. Nós sabemos que do ponto de vista espírita a gente pode estudar isso com mais calma, com mais, né? Então, alucinações é uma das características da psicose. Escutar vozes, ver coisas, sentir odores que ninguém está ouvindo, paladares que ninguém está sentindo e tudo que tem a ver com a questão tátil, né? Essa é a primeira característica da psicose. A segunda, delírios. Delírios são crenças distorcidas da realidade. É uma crença, a pessoa acredita realmente. Eu trouxe aqui 4 aspectos do delírio. Grandeza. A pessoa acha que é muito mais do que ela é. Então você, por exemplo, vou pegar um exemplo bem exagerado. Você olha uma pessoa em racial, de short, bem mal vestida, bem maltrapilha, vamos dizer assim, e você pergunta para essa pessoa: qual o seu nome? E ele responde assim meio bravo: você não está vendo quem eu sou? Olha o meu exército aqui na frente, só esperando o meu comando. Eu sou o general fulano tal. Quer dizer, ele está lá, ele está em algum lugar que não é ali, né? Delírios de grandeza. Ciúme. Aqueles ciúmes exagerados, que a pessoa não vive mais, só vive em função do outro. É um ciúme doentio, patológico, é uma coisa que o companheiro ou a companheira não pode fazer absolutamente nada, que isso já vira para essa pessoa um quadro gigantesco, né? Delírios de perseguição. Ele sai na rua, ele acha que as pessoas estão olhando para ele, estão fiscalizando ele, estão falando dele. Se ele olha alguma coisa meio diferente, ele acha que é uma câmera que está filmando ele. São quadros, né? Pensamentos desorganizados. É muito forte isso na questão da psicose, né? A pessoa não consegue fazer um diálogo começo, meio e fim. Ela confunde, né, digamos assim, as etapas de um diálogo. Ou então ela chega para conversar com você e ela acha que ela já conversou com você. E ela chega em você já falando de um assunto completamente que você não tem a menor ideia. Mas na cabeça dessa pessoa ela já conversou com você. E ela chega para você, né? E comportamentos bizarros. Quer dizer, por conta de alucinações, delírios, um pensamento desorganizado, comportamentos bizarros. A ponto da pessoa poder sair nua na rua, por exemplo. Uma vez eu estava visitando um hospital psiquiátrico e nós passamos por uma moça e ela falou assim: eu sou cantora, eu posso cantar para vocês? Eu falei: pode. E ela começou a cantar. Nenhum dos internos olhavam para ela, tadinho.
Aí a gente estava ali, a gente olhou uns 5 minutinhos e depois nós fomos embora. E ela ficou cantando. Quer dizer, ninguém dava bola e ela virou e andava e ficava cantando. Então, esses 4 aspectos caracterizam ainda dentro da psiquiatria, né, segundo o nosso psiquiatra espírita, o Dr. Alejandro Veras, uma psicose. Portanto, um dos exemplos são as esquizofrenias. A gente costuma falar um termo muitas vezes loucura, né? Mas são esquizofrenias e no plural, porque existem várias características. Aí seria interessante um psiquiatra explicar, mas existe uma série delas, né? Várias. Muito bem. A Joana de Ângeles, até eu coloquei aqui loucura como interrogação, não sei se o pessoal do fundo dá para ver, né? Porque a gente não fala muito mais loucura, né? A gente fala uma esquizofrenia, um quadro mental. No livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela diz assim: nos transtornos psicóticos profundos, quer dizer, graves, né, a esquizofrenia destaca-se aterrorizante, face à alienação que impõe ao paciente, afastando do convívio social, conduzindo à vivência da própria incúria. Ou seja, um quadro psicótico tipo esquizofrenia tira a pessoa do convívio social, que fica um convívio complicadíssimo, e de certa forma ele está vivenciando a própria incúria, quer dizer, o próprio passado, os próprios erros, vamos dizer assim, né? Não é por acaso que uma coisa dessa ocorre. No livro Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise, do professor Davi Zimmermann, ele também é psiquiatra, mas não é espírita, e é psicanalista, ele diz assim: psicose, prejuízo no contato com a realidade. É o caso das diversas formas de esquizofrenia, que são várias. Então, toda vez que a gente tem um prejuízo do nosso contato com a realidade, nós estamos vivendo um quadro psicótico. Só que o Alejandro Veras, ele traz para a gente que é um diferencial, e é aqui que a gente começa a pegar um pouquinho o nosso tema do André Luiz lá na frente. Uma coisa são os sintomas psicóticos, e a outra coisa são experiências psicóticas. Até agora, o próprio Veras está falando, ele está tratando mais do quadro psicótico mais patológico, mais dos sintomas psicóticos propriamente dito. Experiência psicótica, todos nós aqui provavelmente já tivemos. Sabe aquele cara que está assistindo o futebol, é a decisão do campeonato, e ele está sentado lá no sofá, está vendo a decisão do campeonato e um dos times ganha. Só que o dele estava lá em 12º, 13º, nem foi para a final. Mas aí o time que ganhou começa a sair pela rua, fazer festa, os amigos começam a se reunir, e ele fica sentado no sofá olhando aquilo e fica, puxa, para que o meu time não ganhou, né? Eu ia estar lá, e ele já começa a pensar, ele lá na praça, encontrando os amigos, fazendo aquelas piadas com o adversário, né? E ele está lá na praça, quer dizer, está sentado no sofá, mas na cabecinha dele ele está lá na praça, ou seja, ele fez uma viagem, né? Aí a esposa passa por ele na sala e falou: ô fulano, vamos tomar café, o café está pronto. Vamos sim, ele levanta. Nesse momento ele teve uma experiência psicótica, muito simples, tá? Muito simples. É quando a gente dá aquela viajada. Você está no trânsito dirigindo, alguém fecha você, você fica pé da vida, né? Pé da vida. Aí você fala alguma coisa, o outro fala também, ele mostra o dedo, você mostra também, e aquela discussão que ele bate boca, o outro carro vai embora e você vira. Tá? Aí depois de 15 metros, 20 metros, você fala: meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Aí ele olha pelo retrovisor, vê os filhos sentados no banco de trás, a esposa, né? Nessa altura a esposa já deve ter dado uma bronca dele, e aí ele pensa assim: onde é que eu estava com a cabeça nessa hora, meu Deus? Onde é que eu estava? Quer dizer, eu estava em algum lugar. É o que o Veras fala, são as experiências psicóticas. Em algum momento, muito de nós já deu uma viajadinha e depois a gente volta. A psicanálise diz assim, que a gente tem uma caixinha aqui dentro da cabeça, em algum lugar, que é a caixinha da psicose. De vez em quando a gente entra nela, de vez em quando a gente sai. E a gente entra e a gente sai. A gente entra e sai. Enquanto entra e sai, está tudo jóia. Essa é uma possível abordagem, não é a única abordagem. Tá? Não estou passando para vocês aqui, isso aqui é a verdade. Essa é uma possível visão das coisas. Né? Depois ele diz assim, o Veras ainda, da Associação Médico Espírita: os sintomas psicóticos podem ser observados em diversas patologias
que não pertence ao grupo das psicoses como doença. Então, existe uma psicose que é um transtorno mental, vamos chamar de doença mental, e existem sintomas psicóticos em outras patologias. Mas não quer dizer que aquele cara lá é um psicótico. Olha só, na depressão, muitas vezes o quadro depressivo é tão intenso, tão profundo, que a pessoa acaba tendo seus pequenos delírios, alucinações, o pensamento não fica com uma lógica, começo, meio e fim, e comportamentos bizarros podem surgir daí. É muito comum no TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, na bipolaridade, né? Quando a pessoa vive a tristeza profunda e a mania, ela sai de um lugar e vai para o outro, né? Então, é muito comum sintomas psicóticos nesse quadro. No uso de substâncias psicoativas, consumo de drogas, né? A pessoa alucina, né? Delira, e por aí. Comportamentos bizarros, terríveis, comete até crimes. Tumores do sistema nervoso central, depois ele explica melhor lá, e etc. Muito bem. Então, aqui, não é que a pessoa seja um psicótico, ele tem um quadro e tem alguns sintomas da psicose. Até aqui está dando para aí, pessoal? Se tiver dúvida, dá uma chacoalhada aí. Vamos voltar de novo aqui na psicanálise do professor Davi Zimmermann. Ele diz assim, parte psicótica da personalidade. É só para frisar esse lado do Veras. A psicanálise diz assim, é que eu tinha falado, fiz a caixinha. Cada um de nós tem uma parte psicótica na personalidade. É normal. Então, nossa, eu viajei lá, fiz um negócio. Ok, não tem problema nenhum. Se está indo e voltando, está tudo certo, né? Há autores que dizem assim, é até bom que a gente dê umas viajadinhas de vez em quando, porque é um por onde vai a criatividade. Muitas vezes você está lá num emprego chateado, não está aguentando mais aquele emprego, aí você está lá trabalhando naquele emprego chato e fica se imaginando lá naquele outro emprego, e se imagina um pouco por lá e volta para cá. O chefe chama, você, opa, né? É bom, dizem eles, porque ele traz um pouco de criatividade. Então, toda pessoa tem dentro de si essa parte psicótica, diz a psicanálise, ou pelo menos essa linha. Não confundir com a psicose clínica. Então, a psicose clínica é um quadro, vamos chamar assim, de doença mental. E tem essa psicosezinha nossa do dia a dia, as nossas viagenzinhas do dia a dia. Imaginar que meu time vai ser campeão e outras coisas mais, né? Muito bem, só para a gente frisar. A experiência psicótica, então, é o Dr. Alexandre Veras, esse cara aqui. Experiência psicótica são momentos passageiros, momentos da vida, né, que está dentro de uma certa normalidade do nosso cotidiano, e o transtorno psicótico propriamente dito, que são quadros mais doloridos, mais graves, né? Psicose patológica, esquizofrenia, por aí vai. Só para a gente frisar. Ele faz uma diferenciação bacana nessa palestra dele aqui, ó, psicose, doença ou obsessão espiritual. Aqui ele fala bastante da mediunidade junto com a psicose e tal, né? Bacana. No YouTube, quem quiser, depois dá uma olhadinha. Muito bem, vamos ver o que é afeto agora. Nós vimos o que é psicótico. Afeto. No dicionário vai aparecer assim, afeição, simpatia, sentimento, paixão, objeto de afeição. Lembra que o nosso tema é psicose afetiva, né? Então agora afeto. Do ponto de vista do dicionário, a visão que vem ali é uma visão mais positiva. É um sentimento que eu tenho por alguém, é uma afeição, ou que alguém tem por mim. É uma visão mais positiva. A psicanálise tem uma visão não tão positiva, vamos dizer assim. Afeto para a psicanálise, na atualidade, na prática clínica, procura-se desenvolver quais são os afetos que afetam o paciente. Na psicanálise, afeto é aquilo que afeta. Então, se eu sou grosso com alguém, falo uma bobagem para alguém, eu afeto aquela pessoa. Se aquela pessoa fala alguma coisa para mim, ela me afeta. Então, a visão aqui não é só do afeto no sentido positivo, vamos dizer assim, mais sentimental. Eu tenho um afeto por aquela pessoa, eu gosto. Tá? Aqui o afeto é aquilo que afeta, aquilo que incomoda, aquilo que cutuca a gente, né? Quando alguém diz que o nosso carro, por exemplo, afetou. Então vamos lá, só para a gente resumir, para a gente entrar no André Luiz logo, para vocês me expulsarmos daqui. Psicose, então, prejuízo do contato com a realidade. Toda vez que a gente tem algum prejuízo com o contato, ou eu estou numa questão, num prejuízo total ou parcial. Se eu estou no total, é aqueles quadros que o Dr. Veras falou, quadros clínicos, né, bem mais pesados. Ou parcial, é as nossas viagenzinhas do dia a dia, acreditar em alguma coisa que a gente não deveria, essas ilusões que a gente acaba tendo, que também faz parte do nosso cotidiano, né? E afeto é aquilo que afeta. Beleza? Pode ficar tranquilo que não cai na prova, hein? Então vamos para o André Luiz.
né? Livro Mundo Maior, capítulo 13, ele fala em psicose afetiva. Esse capítulo tem esses, eu vou chamar de personagem, mas isso aqui foi uma realidade, né? Um personagem. Calderaro, para quem já leu André Luiz, vai lembrar um pouco. Calderaro é o instrutor, é o cara que dá uma força para o André Luiz lá. O André Luiz é o escritor, o narrador. Antonina é afetada dentro dessa narrativa, ela é afetada. Gustavo é o amigo da Antonina, peronomútil, né? Não vou dar spoiler aqui, mas peronomútil. Mariana, mãe da Antonina, e o Márcio é um amigo espiritual. E agora a gente vai ler, quem vai contar para nós é o próprio André Luiz, né? Eu vou mostrar o André Luiz aqui, que eu só vou ler para vocês, mas é o André Luiz que está aqui. Então vamos lá, vamos começar. Seguindo o Calderaro, quer dizer, juntamente com o Calderaro, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Então o Calderaro e o André Luiz vão para uma casa onde tem uma pessoa quase indo a vias de fato. Penetramos a residência confortável e modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. A gente sabe que toda vez que a gente está com esses pensamentos meio atrapalhados, né, sempre tem uma turminha para nos ajudar, para empurrar para baixo, né? Tem os que empurram para cima também, mas tem os que empurram para baixo. Encontramos a jovem mulher em compulsivo pranto, dominada por desespero. Portanto, ela estava desesperada. A mente acusava extremo desequilíbrio. Ela estava num desequilíbrio fortíssimo, que se estendia a todos os centros vitais do corpo fisiológico. O corpo também já não estava ajudando mais a Antonina. Não só psiquicamente ela estava mal, mas eu imagino que a química cerebral dela estava um caos, né? Que deu transe de Jacareí, né? Caos. É Antonina, disse o orientador Calderaro, abnegada companheira de luta. Órfã de pai, desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos, para sustentar a genitora, que é a mãe, e a irmãzinha. Lá não diz se a mãe trabalhava ou não. Não sei se alguém já leu o capítulo, se tiver essa... Mas lá não diz se a mãe estava trabalhando. Mas aí ela já aos 8 anos já estava trabalhando, já estava com essa responsabilidade nas costas, né? Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Ou seja, essa menina já estava trabalhando, já estava na luta, tendo que cuidar de mãe, de irmã. Quer dizer, a vida dela já foi uma vida, já estava difícil aí, já estava. Aos 20 anos perdeu a mãezinha, diz o André Luiz, pela morte, e foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Ou seja, a mãe desencarna, agora a irmã está se casando e ela acaba entrando para ajudar, nessa família, para ajudar, né? O esposo da irmãzinha se caracterizava por viciosidade, entregava-se ao hábito da embriaguez, retornando diariamente ao lar a distribuir pancadas e insultos. Deveria ser um lar, que é o que a gente hoje fala muito em feminicídio, de agressão à mulher, deveria ser um lar terrível, né? Um desequilíbrio total, né? A mulher sendo agredida pelo marido, tinha filhos, e a Antonina nesse meio aí segurando um pouco as pontas, né? Quem leu sabe, eu estou pulando aqui umas partes aqui, mas é mais ou menos isso. Era um lar complicadíssimo. Sensibilizada, a Antonina permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, auxiliando a criar os filhos. Então ela está ali no meio, naquela confusão, não só material como espiritual, né? Corriam os anos. Mas eu já dei um pulo aqui no texto, quem leu já vai perceber. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz, o Gustavo. Ó, apareceu uma coisa nova aí. Necessitado de arrimo, auxílio, para manter-se nos estudos. Ele era um universitário. E ele aparece e Antonina se envolve com ele. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e sentimentos. Antonina converteu-se em abnegada irmã. Foi algo novo na vida dela, né? Uma coisa, ela só vinha trabalhando, sofrendo, vendo aquele marido da irmã, enfim, essa menina não tinha muita alegria. E agora surge o Gustavo na vida dela. A companhia de Gustavo, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifícios, aguardando o futuro. Esse aguardando o futuro, ou seja, a Antonina já estava entrando nessa caixinha que a gente falou aqui, e estava imaginando coisas para o futuro. Olha, pode ser que aconteça isso, ou vai acontecer isso. Aqui já começa a vir as ideias lá do Dr. Veras. Antonina idealizava obter um dia a coroa da maternidade,
num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações. Então ela sonhava com uma coisa mais natural do mundo, que é ter uma família, ter filhos, enfim, né? Nada fora do comum. É o que ela esperava. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos, após a jornada universitária, passou a notar que Antonina não era a companheira que seus propósitos reclamavam. Já começou a virar coisa de novo para Antonina. Desposou Gustavo, jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal de Antonina. Antonina já estava sendo mandada fora. Fundamente humilhada, Antonina procurou-o, mas foi recebida com frieza. Além disso, Gustavo declarou que sua posição, agora como universitário, formado, enfim, requer uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária, que não tivesse mãos calejadas nem fios prateados na cabeça. A gente costuma brincar em Jacareí que ele bateu o pênalti, né? Ele pôs a bola e chutou. Quem lê o texto vê que ele fala muito mais coisas. Ele foi muito duro com a Antonina, né? Ele foi bem... E a Antonina, com isso, ela foi afetada. Se a gente usar aquele outro conceito do afeto, ela foi afetada pelo Gustavo. Ele queria outra coisa e tal. E ele fala mais coisas. Ele foi assim bem objetivo, assim, claro. Vamos lá. Antonina tudo ouviu. E retornou à residência, minada pelo anseio de morrer. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretendia ingerir ainda essa noite. Então ela entra num processo tão grave, mental, né? Ela se descola da realidade, não pensou em mais nada e volta para casa com a intenção de tirar a própria vida. Muito bem. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente. Lá na frente o doutor Alejandro Veras falava que um dos quadros da psicose são pensamentos, né, distorcidos. Ela estava nessa fase. Seria crime, pensava Antonina, amar alguém com tal excesso de ternura? Pensava ela, né? Onde estava a justiça do céu que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Ela já estava até meio chateada com Deus. Poxa, eu fiz tanta coisa aí, eu estou nessa situação. Desejava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos. Quer dizer, ela continua pensando naquele sonho comum de todos os seres humanos, que é ter uma família, Muito bem. Antonina preferia morrer e enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca, o André Luiz escreve. Quase louca. Veja o tamanho do quadro que ela está fora da realidade, né? Ele usa esse termo quase louca no texto. Ela estava bem afetada, ela estava bem desequilibrada. Aí disse o Calderaro, tenho instruções, né, disse Calderaro, para impor-lhe o sono mais profundo. E começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. E aí o Calderaro começa a fazer um trabalho fluídico com ela. Uma espécie de farmacologia espiritual, né? São fluidos, uma... O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes, para ela ir relaxando cada vez mais. Aqui o magnetizador comum chamaria de hipnose profunda. Então levaram a Antonina com uma hipnose, um sono bem... né? Após meia hora, 2 entidades de luz deram entrada no recinto. Vamos lembrar que ele está ali, o Calderaro está trabalhando com a Antonina. Entram 2 entidades, Mariana, que fora a genitora da Antonina, a mãe, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela. Aqui começa a aparecer um pouco do merecimento da Antonina, né? Ela foi acolhida. Então chegou a mãe e o Márcio. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, do corpo físico, né? Antonina ergueu-se em seu organismo perispirítico, encantada e feliz. Ou seja, ela acorda no plano espiritual, ela está com o perispírito, né? E vê a mãe.
e diz: mamãe, mamãe, ajuda-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me, sou infeliz. Então ela continua afetada, né, profundamente. Aí a mãe fica com ela no colo, fala algumas palavras, enfim, tem todo o trabalho da mãe. E aí, diz o texto, a nobre matrona, né, a mãe, contempla triste. A mãe também ficou triste vendo a filha naquele quadro. Quando o Márcio, agora entra o Márcio na jogada, se aproximou fazendo-se visto pela estimada enferma. E agora entra o Márcio na jogada. Antonina, disse Márcio, por que esse desânimo? Não forces a situação, acalma-te. Que motivos te sugerem esse crime que é procurar a própria morte? Tua mãe e eu, o Márcio, né, sentimos de longe o perigo e aqui estamos para te ajudar. Olha que legal, ele veio, é um espírito bem mais evoluído, ligado a ela, e veio ajudar. Ó abençoada amiga, disse o Márcio, não sou seu juiz, sou teu amigo da eternidade. Animada, Antonina balbuciou, né, um pouco tímida. Tenho sonhado com a posse de um lar. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Veja que ela ainda está pensando, ela está presa, digamos assim, a esse sonho, a essa vontade, a esse desejo, que é um desejo humano, né? Será pecado, celeste mensageiro, anelar, buscar tais coisas? Ela ainda fala para ele. Márcio ouviu-a fraternalmente e acrescentou mais compreensivo e terno. Eu não sei se vocês, o pessoal que gosta de ler André Luiz, a maneira como os espíritos que o André Luiz relata, não só os orientadores que ele teve, né, o Coderaro, Alexandre e outros lá que ele teve, Clarencio, né, eles têm uma capacidade de fraternidade com a gente. Muitas vezes o André Luiz faz a mesma pergunta 3, 4 vezes. Ele faz, ele fala. Daqui a pouco ele faz a mesma pergunta. A gente na segunda, terceira, a gente já fala, pô, mas eu já falei com esse cara, não é possível. E eles não, eles têm uma capacidade de educar, né? São educadores no meio, fala novamente, até com mais cuidado ainda, né? Então o André Luiz frisou isso, ele foi mais fraterno. Abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas, quer dizer, esse quadro que ela está vivendo, te empane, né? Te retire à luz dos séculos por vindouros. A humanidade é a nossa família. Reconheço que transitórias humilhações te laceram a alma. Quer dizer, eu reconheço que você está passando uma fase dificílima, né? Eu reconheço que você tomou uma pancada aí na vida, não é fácil, né? Ele está reconhecendo isso. No entanto, continua Márcio, é da vontade superior que recebas por enquanto as vantagens que podem ser encontradas na solidão. É fácil falar, mas é difícil passar, né? Lendo assim é lindo, né? Olha, as vantagens que você encontra na solidão. Mas no dia a dia não é fácil. Mas é por aí o caminho, né? A gente sabe, cada um de nós aqui sabe onde é que o calo aperta, né? Todo mundo tem uma caixinha preta que tem que administrar. Vamos lá. Mas por que tamanho exclusivismo para com os rebentos filhos consanguíneos? Ele começa a questionar. A pergunta que você faz para uma pessoa num quadro desse, você pode jogar ela mais para baixo, né? A gente estava até conversando com a Simone, sobre o CVV, né? Qual é o papel do CVV? Aquele trabalho por telefone. Não é julgar quem liga, não é nada disso. É você ouvir. Se tem algumas técnicas para fazer a pessoa falar, mas a ideia é porque nós não temos a capacidade que tem o Márcio de falar o que e quando. Porque de repente você fala alguma coisa, você joga a pessoa mais para baixo. A pessoa já está num quadro debilitado. Você chega e fala, sei lá, alguma coisa, você joga ela mais profundo, né? Já o Márcio, ele está num outro patamar evolutivo. Ele está vendo provavelmente capacidades da Antonina, dificuldades, e ele fala de uma maneira que ela possa ouvir lá no plano espiritual. Ela está no plano espiritual, né? É uma psicoterapia lá. Então ele pergunta, por que tamanho exclusivismo para com os rebentos consanguíneos? Para que tanto exclusivismo você ter seus filhos? Você faz com uma pessoa que ela fala, mas eu quero, pô. Ah, vai tomar banho. Você tem o seu, eu também quero ter o meu. Então precisa tomar um certo cuidado, né? E ele aí está num patamar, né?
não enxergaste até hoje as crianças abandonadas, você faz uma pessoa com depressão, é complicado. Né? Complicado. Vamos lá. Se não pode ser mãe de flores da própria carne, diz ele ainda, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequeninos necessitados e sofredores? É uma chacoalhada. Não é fácil você falar isso para uma pessoa, né? Mas não sou eu que está falando. Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes? A pessoa está triste e você fala isso para ela. Mas ele tem um outro nível para falar, né? Ela está sendo tratada, não só fluidicamente, como nós vimos, ela está recebendo todo um trabalho fluídico e agora também um trabalho da palavra, né? E aí ele termina o diálogo é cumprido, né? Promete, Antonina, modificar as disposições mentais doravante? Promete dar uma melhorada, promete se ajudar, promete... Aí ela diz assim, comprometo-me, disse Antonina, né? Modificar minha atitude. Ela aceita. Muito bem. Nesse instante, o emissário, o Márcio, espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, ou seja, o perispírito, mas se estenderam até o corpo físico. Provavelmente ele, não sei como é essa técnica, mas isso foi até o corpo físico, deve ter melhorado a serotonina e algo por aí, e equilibrado e tal. Muito bem. São recursos espirituais que a gente ainda não conhece plenamente, né? É uma farmacologia espiritual, né? Que a gente ainda está aprendendo aqui na Terra. Logo após, Antonina afastou-se para a agradável e repousante excursão. E ela deu uma cochilada de novo. Muito bem, lá no plano espiritual. Aí entra o Calderário de novo na história. Incumbiu-se Calderário de auxiliá-la a retornar ao veículo pesado, ao corpo físico, né, biológico, nas primeiras horas da manhã na residência terrena. Então o Calderário falou, deixa comigo, que daqui a pouco, logo que amanhecer, eu ajudo a Antonina a retornar para o corpo físico. O Calderário se responsabilizou por isso. Entre 6 e 7 horas da manhã, a genitora desencarnada, né, a mãe, trouxe a filha, em cuja fisionomia mostrava incompreensível felicidade. Ela já estava feliz, já estava melhor, graças ao bate-papo, essa terapia, os fluidos e todo esse trabalho, né? O instrutor Calderário ajudou-a a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que não fosse permitido recordar a experiência da noite. Então foi feito um trabalho fluídico novamente para ela voltar para o corpo físico e não lembrava, né? Não lembrava. Dessa maneira, as alegrias por ela vividas seriam arquivadas em seu organismo sob a forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. A ideia é que era corte, não lembro o que aconteceu, mas esteja bem. Essa era a ideia. E deu certo. Daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura, sentindo-se inexplicavelmente reanimada. Então ela recebe no plano espiritual todo esse apoio fluídico, né? Fluídico e energético, e também esse bate-papo lá com ele entrando nos momentos certos, ok? Alguns pontos que a gente poderia tirar de lição, digamos assim, desse texto, né? São vários, eu peguei algumas aqui, se alguém também quiser contribuir, por favor. Antonina viveu uma ilusão do afeto alheio. Ela achou que ela tinha afeto pelo rapaz, imaginava que ele também tinha por ela, mas não tinha, né? Uma psicose parcial, né? Talvez não percebeu os sinais, ou seja, a realidade de Gustavo durante 7 anos e frustrou-se gravemente. Ela viveu um auto-engano. De repente o Gustavo já estava dando alguns sinais para ela, mas ela não percebeu. Tamanha era o envolvimento, a vontade, o desejo dela de ficar junto com ele, de ter um lar, de ter filhos, legal, né? Talvez ela não percebeu os sinais, né? E a gente muitas vezes faz isso mesmo, em vários aspectos da vida, né? Acontece, passa um monte de anos e fala, nossa, como é que eu não vi aquilo? Né? Em família ou fora nas empresas, a gente passa e não percebe. Antonina foi gravemente afetada por Gustavo e perdeu a vontade de viver. Aqui é aquele outro sentido de afeto, que ela foi afetada. E lá ela esperava o afeto, então são as duas visões de afeto. Uma terceira possibilidade, se o negocinho funciona, não quer funcionar.
Antonina aceitou o tratamento na espiritualidade e melhorou. Aqui que foi legal. A gente até, esse tema a gente fez na mocidade da Jacareí, a gente estava discutindo isso lá. Ela poderia ter sido levada ao plano espiritual e não ter aceitado nada, ter ficado brava, brigar com o Márcio, brigar com a mãe, brigar com Deus e voltaria ruim da mesma forma. Mas ela teve essa capacidade, ela, de alguma maneira, ela aceitou o tratamento. Não só o bate-papo, que ele colocou algumas questões duras para ela. Quem já leu o texto, ou depois quiser ler, ele põe umas questões pesadas para ela. E ela foi acatando aquilo, ela foi fazendo a sua autoanálise ali e tal, né? Então ela aceitou o tratamento. Isso foi bom. Ela ganhou a encarnação, vamos dizer assim, né? De certa forma, a Antonina saiu do vitimismo, que é muito comum em nós, né? A gente se acha sempre vítima. Ok, ela foi afetada pelo Gustavo, não resta dúvida, ele bateu doído nela. Se vocês lerem o texto, vão ver que ele fala mais coisas, né? Mas ela conseguiu sair do vitimismo, ela deu uma volta por cima, ela aceitou o tratamento e se reergueu. Ela saiu da caixinha. Lembra da brincadeira da caixinha, né? Ela conseguiu sair da caixinha, né? De certa forma, levantando uma hipótese aqui, ela vai começar a olhar mais para ela mesma, ter autoestima, não vai colocar todos os seus desejos nas mãos de uma pessoa, por exemplo, né? Ela vai ter também a sua própria estima, etc., para ela não entrar no caminho. Então são algumas possibilidades que eu levantei. Talvez vocês tenham outras, né? Enfim. Mas são algumas possibilidades para a gente analisar o André Luiz aí, que ele traz para nós, ok? Último capítulo da história agora. Um dos sobrinhos penetrou o aposento. Lembra que ela acordou bem? Ela tinha despertado lá, já estava melhorzinha lá. Não sei se com despertador ou com celular, mas despertou. Um dos sobrinhos de Antonina penetrou o aposento e disse: Titia Antonina, vamos ver a roseira nova. Aí ela disse: espera, já vou, meu filho. Ela começa a chamar o sobrinho de filho agora. Disseram, então Antonina, ela é um exemplo de superação para a gente. Porque quantas pessoas, hoje a gente estava falando de CVV agora há pouco, quantas pessoas infelizmente tiram a vida diariamente. A ideia aqui não é julgar essas pessoas, eu pelo menos não tenho nenhuma autoridade para isso. Mas é interessante a gente, para nós, para mim, Alfredo, né? Para eu, Alfredo, olhar para esse exemplo e tentar fazer com a gente isso. Né? Até pedir nossas orações antes de dormir. Olha aí, meus amigos, se eu tiver a chance de conversar com alguém aí, me ajuda a aceitar. Né? Põe um fluidozinho aí, me ajuda a aceitar. Porque muitas vezes a gente sai, vai lá e fica brigando ainda, né? O André Luiz tem, eu não lembro agora qual é o livro que ele fala, que havia um casal um casal que estava casado e se separaram, né? E aí a moça, ela estava separada, essa moça casa-se com outro rapaz. Casou com outro rapaz, tudo bem. Esse daqui, que era o ex, quando descobriu, viu que era um desafeto dele. Falou, danado, casou com a minha ex-esposa. E ele ficou e começou a atazanar a vida dos dois, mesmo aqui encarnado. E ele desencarna. E aí ele se torna um obsessor. E ficou enchendo a paciência daquele casal, enchendo a paciência. E o casal já estava a ponto de separar. A espiritualidade pegou os três numa noite e levou para o plano espiritual. Eu esqueci o nome do livro, mas se eu lembro eu falo. Aí ele levou lá e tentou fazer um acordo com os três. Senta aqui todo mundo, vamos sentar. E foi uma brigaiada só. Foi um quebra-pau no plano espiritual. Tá bom. Eles voltam para o corpo físico. Quando o casal acorda, foram tomar café, a esposa falou assim para o marido: nossa, essa noite eu sonhei com guerra, Segunda Guerra Mundial. Canhão, tiro, metralhador. Ele disse, nossa, eu sonhei com a mesma coisa. Será que é algum filme que eu vi? Não sei, tá? Olha que interessante, quando volta para o corpo físico, entrando no cérebro, aquele conflito se mistura com algumas memórias da gente, então é uma farra. E ela foi legal, ela foi lá e recebeu todo esse apoio e, enfim, fez essa de forma íntima, né? Pelo menos nesse ponto ela conseguiu superar, né? É isso, pessoal. Se tiver alguma pergunta, diga. Eu quero fazer uma observação. Diga. Antonina quase virou esquizofrênica. Não virou. Isso. Não virou. Não virou. Então, não virou porque teve ajuda do plano espiritual. Sim. Serve de exemplo para a gente que a gente pode ter muita ajuda do plano espiritual. É só querer. Sim. Né? Então,
tá? Mesmo nas dificuldades, se a gente fizer a prece, a gente sabe, mas ela foi ajudada pela hospital para ser ajudada. Sim. Então, a vantagem disso aí é que nós somos ajudados por quem gosta da gente do outro lado. Somente mãe, né? Pai, parentes. Sim. Mas bem lembrado, ela não é uma esquizofrênica, ela viveu uma experiência psicótica muito Se ela forte. continuasse, Isso. ela ia ver a Isso. Digamos que ela brigasse lá, não aceitasse nada, ela não sai da caixinha. Ela ia se suicidar. Podia se suicidar, realmente. Mas no caso dela não é esquizofrenia. Não, não. Ela estava caminhando com uma depressão, né? Porque a Pode ser, esquizofrenia, a pessoa já nasce com essa doença, né? Não, ela não era uma esquizofrênica, foi bem lembrado por ele. Ela viveu uma experiência psicótica. Né? Por isso que ele falou que foi uma psicose afetiva. Ela entrou numa caixinha e tudo que a gente viu aqui. Mas não é uma esquizofrenia, não. Tanto que ela depois, o texto, tudo leva a crer que ela volta a ser novamente uma moça que vai cuidar dos sobrinhos. Mas ela foi uma experiência psicótica e não uma psicose. Porque ela ia, né, se ela não tivesse recebido ajuda, ela teria Pode um ser. caso de depressão grande. Porque ela já estava mal, né? O André Luiz usa até em algum momento quase louca. Quer dizer, ela estava numa psicose, ela está fora da realidade, a ponto de tirar a própria vida. Alguém mais? Tchau, 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 tchau. Cadê a... Vamos encerrar? Vamos encerrar? Por favor, à vontade. Pessoal, então nós vamos encerrar.